você, pra dentro de você, descubra o brilho do amor, o brilho do amor, e acenda a tua candeia e faz nascer uma nova manhã. Meu coração. Uma boa noite a todos, a todas. Muita alegria de ver aí a Marilene, a Zilma com a gente, saudades eternas dessas duas companheiras, do nosso querido Teovino, então, que já está na pátria espiritual, hoje melhor que a gente, né? Que está na verdadeira vida, e a gente ainda está aqui tentando melhorar para poder conseguir ir para lá também, né? Então, agradecer João Batista, uma casa que já visitei tantas vezes, e a gente está aí nessa busca hoje com o Cristo, pedindo a Deus que nos ampare a todos, né? Que nos ilumine, que dê a todos nós. A mim que vou falar, a inspiração pelo que eu estudei, pelo que eu me preparei, mas também os que vão ouvir, para que tenha também os ouvidos abertos, não para ouvir apenas as frases que eu pronuncie, mas que por trás das frases que eu pronunciar, a maturidade que vai me ouvir possa alargar para ver o sentimento que está por trás disso, que é a mensagem do Cristo, que deve chegar ao coração de quem fala e ao coração de quem ouve. Então, uma boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja com a gente. E o tema que me foi solicitado, a misericórdia divina, a princípio, quando eu vi, parecia um tema simples, apesar de sempre ser profundo, quando se fala do Evangelho, nunca é simples, é sempre profundo. Mas, dependendo da palavra, a gente, quando eu comecei a estudar, é tanta informação, gente, é tanta informação. Se a gente for pegar essas palavras, fazer uma frase, a gente daria várias voltas ao mundo. É muita coisa, né? E aí a gente fica vendo quanta gente é pequeno, quanta gente ainda caminha preocupado se o sol amanheceu, se o tempo está nublado, preocupado se vai chover, se está chovendo muito, se alagou a rua. Às vezes a gente se apequena tanto diante de tanta coisa, e quando chega no final do dia, a gente fala assim: acordei cedo, tive que escovar dente correndo, aí fui para o trabalho, aí foi meio complicado, o trabalho estava agitado, aí vim para cá, aí eu fui almoçar correndo, voltei, nem fiz a digestão direito, aí já estava lá todo mundo cobrando. E assim a gente vai, parece que a vida é só isso. É como aquele peixinho que fica no laguinho toda a vida, mas nem sequer sabe da imensidade que existe um mar, do tamanho que é o mar, que nem os seres humanos ainda conseguiram alcançar, nem com pesquisas, a profundeza. Já foram a vários lugares lá da profundeza que foi permitido, mas tem local que eu imagino que ainda não chegou, que ainda não tem equipamento necessário para alcançar aquela água tão profunda. Mas a gente que está já antenando, ficando antenado, a gente sabe que já existe na profundeza do mar, já existem peixes que a gente nem sequer teria noção. Peixezinhos transparentes, de tudo quanto é tipo, de forma, e a gente fica achando que é só aqueles que a gente vê no aquário, ou aquele que a gente vê, né, quando a gente vai no mercado de peixe. Tem milhões de formas diferentes. A criação do Pai é tão maravilhosa, é tão bonita, e a gente fica aqui tão pequeno, caminhando em preocupações. Então, assim, buscando na literatura espírita, principalmente, a gente vê a quantidade de informação. Eu falei, meu Deus, eu não sei nada ainda. A gente estuda, já está um tempinho na doutrina, aí vai em vários encontros, aí participa de reunião de estudo na casa, aí dá a impressão que diz, nossa, fala com o Zé Cláudio é orador, ele sabe tudo, sabemos nada, né? Sabemos nada. Então, conforme aquela frase, eu sei que nada sei, eu também, Zé Cláudio, não sei nada, né? E sem me comparar, né, com Sócrates, né, que estava muito além de mim. Então, gente, esse tema, vamos pedir a Deus que nos ilumine a mente, o coração,
Porque muitas vezes falar da misericórdia divina é a gente antes fazer um mergulho interior. Eu acredito na misericórdia. Eu acredito que Deus me ampara. Aí eu busquei no dicionário, que eu gosto muito de fazer isso. No dicionário tá assim, porque às vezes a gente fala assim, tenha misericórdia de mim, Deus não esqueceu de mim, Deus não está tendo misericórdia de mim. Aquele amigo, às vezes a gente usa no dia a dia, mas se alguém falar assim, o que é misericórdia? Às vezes a gente não sabe, sei lá, misericórdia, eu acho que isso é ter misericórdia. A gente às vezes nem sabe. Aí entra a questão assim, conhecereis a verdade, a vos libertará. Se eu sei o que eu estou usando, eu vou empregar corretamente a palavra naquela frase. Senão, eu posso usar um termo equivocado para aquele que é um bom estudioso, pode até se ofender ou pode entender assim, olha, ele falou errado, aquela palavra não combina. Então, no dicionário diz assim, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. E aí o dicionário continua dizendo assim, né? O ponto 2. Ato concreto de manifestação desse sentimento. Quer dizer, ato concreto, aquilo que precisa ser realizado, como perdão, indulgência, graça, clemência. Aí eu falo assim, misericórdia, tem misericórdia do seu vizinho, tem misericórdia lá no trabalho, e aí? Ter misericórdia é ter perdão, é ter compaixão. Aí eu não me conheço, eu não fiz antes de tentar conhecer Deus, eu nem me conheci, que sou muito, infinitamente menor, até porque eu sou uma criação do Pai Criador, então o tamanho do Pai, né? Se o Cristo, que é Filho de Deus, irmãos nossos, o Cristo, há 4,5 bilhões de anos, já era o Cristo, e olha o tamanho do Cristo, olha o tamanho dessa estrela. Tanto é que lá, quando pergunta aos Espíritos, na questão 625, quem é o guia modelo que Deus enviaste para ser para o homem, está lá Jesus. Não tem dúvida. A dúvida, quando existe, é nossa. E aí é uma série de questões de como cada um de nós caminha para continuar tendo dúvida ou não. Só o tempo, a maturidade é que vai dar a gente a leveza desse conhecimento e o quanto essa leveza nos tornará leves, né? Para que a gente caminhe nessa certeza de um Cristo maior, que ainda disseste, né? Tudo que eu fiz, vocês poderão fazer e muito mais. Quando a gente entende que esse irmão maior está com a gente, as dores diminuem. Mas diminui se eu conseguir fazer um mergulho interior para me aproximar do que eu queria entender, o que é misericórdia. Senão, eu fico achando que eu estou a esmo no caminho, né? Então, nesse sentido, gente, o Evangelho, quando fala lá, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Aí a gente já, pelo dicionário, a gente vai entendendo. Mas, se a gente, inclusive, além do dicionário, a gente buscar no Cristo, aí tem aqui, né? Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. E o Cristo já vem nos advertindo, nos lembrando, de forma muito amorosa, sem nos julgar, isso é muito importante, é o ensinamento que ele deixa para nós humanos. Humanos no sentido de estarmos aqui reencarnados, né? Deixa que é preciso que a gente comece a ter um esforço imenso, um esforço, né? Que até tem uma palavra dificilzinha, mas que quer dizer, vem de hercúleo, aquele esforço que precisa vir lá do âmago da alma, né? Para que a gente comece a aprender, porque perdoar, gente, não é só perdoar o filhinho que eu amo, a esposa que a gente ama, o marido que ama, não é perdoar o avô, a avó, o tio, o genro. Esse perdão, às vezes, é simples, às vezes, vai depender do tamanho da caminhada de cada um. Por isso, gente, na doutrina espírita, a gente tem que ter um cuidado. Às vezes, a gente se empolga, fala uma frase rápida, aí quem está ouvindo fala assim, mas não é bem assim não. Lógico que não é. Tudo que a gente fala, aquilo vai se desdobrando. Quer ver? Antes da gente voltar para bem-aventurado aqueles que são misericordiosos,
em 18 de abril de 1857, surge o Livro dos Espíritos. Aí nós, espíritas, já sabemos que é um livro que foi codificado, com Kardec fazendo pergunta a vários médiuns, a mesma pergunta. Ali ele foi combinando a resposta, conferindo, e aquela resposta mais parecida, que fazia sentido, que ele ia colocando, e assim ele cria o Livro dos Espíritos. Então, a partir de 1857, antes, a gente entendia mula sem cabeça, alma penada, assombração, não era assim? Aí veio o esclarecimento, conhecereis a verdade e vos libertará. A gente parou de acreditar em fantasma, assombração, e passamos a acreditar em espírito. Mas é tão difícil a gente se desapegar, apesar de ter criado aí o OLX, desapega, a gente não desapega. A gente não acredita em assombração, mas a gente morre de medo de espírito. O médico que não quer ver espírito, não quer ser médico, não quer... Olha como a gente continua acreditando em assombração, só de uma forma moderna. Eu não acredito, não acredito em assombração. Assombração é quem não conhece o espiritismo. Ah, você é médico? Deus me livre. Quer dizer, continua com medo, por quê? Porque não conhece que somos nós desencarnados. Eu fico imaginando assim, quando eu desencarnar, eu precisar me comunicar com alguém, e você vai chegar ali naquele médico, vai lá, se aproxima, vê a sua comunicação, aí eu tento me aproximar e tá a pessoa assim, Deus me livre, estou sentindo um arrepio, hein? Sai para lá, eu acho que preciso me benzer, basta... É assim que às vezes a gente faz com os espíritos, porque a gente vai criando horror a isso. Então, quando a gente não só bastou vir o Livro dos Espíritos com 1019 perguntas, a gente está entendendo que quando a gente fala disso, a gente já está falando da misericórdia divina, do quanto Deus, na sua capacidade de amar imensamente, não desistindo da sua criação, continua a cada instante enviando à Terra algum sinal de esperança a cada um de nós. E aí não temos olhos de ver, não temos ouvidos de ouvir, continuamos mesmo com toda a leitura, às vezes extremamente letrados. Tem gente que decora o Livro dos Espíritos inteiro, mas não tem uma fagulha de sentimento de amor e esperança, porque ainda não amadureceu para isso. Vamos criticar? Não. É só uma fala para a gente refletir. Até para a gente refletir como estamos. Mas é uma fala que a gente não julga, senão nos falta amor. Deus vai enviando. Então, o Livro dos Espíritos, apesar de ter 1019 perguntas, e já ser essa misericórdia divina vindo para a humanidade, porque, gente, não se decepcione, o Livro dos Espíritos não é dos espíritas. Não é. O Livro dos Espíritos não é dos espíritas. O Livro dos Espíritos é do mundo, é do espírito. Então, pode ser o espírito católico, ateu, pode ser o que for. O dia que esse espírito abrir os olhos para essa verdade, esse código espírita, nessa parte filosófica da doutrina espírita, vai fazer parte dele. Se a gente entender assim, a gente vai começar a não ser dono da doutrina espírita, porque Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade de mundos habitados, reencarnação, esses 5 princípios básicos não são dos espíritas. Faz parte do espiritismo, mas esses princípios básicos estão na natureza. Então, ele pertence a todos. Se não, Deus pertence, Deus é espírito. Né? Reencarnação é só espírita? Tem tantos lugares por aí que acredita. Mediunidade é só espírita? Desde que o mundo é mundo, sempre existiu. Só que com Kardec a gente deu uma outra nomeação para ir mudando as coisas que a gente entendia de um jeito, hoje se entende de outro, de uma forma mais larga. Mas mesmo o Livro dos Espíritos, sendo já essa misericórdia divina para consolar os filhos dele, que somos nós, esse livro não bastou. Ele vai se desdobra em mais 4 obras importantíssimas e que muitas vezes a gente sequer lê o Livro dos Espíritos. Às vezes lê algumas perguntas, porque participou de algumas reuniões. Sequer chegou às outras 4.
Então, é como aquele peixinho no laguinho que se contenta no lago, mas que um dia vai precisar ir para o mar. Já pensou se Jesus não saísse do seu laguinho? Seria a estrela que é hoje? Ele faria parte da questão 625 do Livro dos Espíritos? Ele seria um filho de Deus sendo a misericórdia do Pai enviando, né, aquele coração à Terra e se deixou, né, em amor à humanidade, se deixou para ele não ter que agredir, se permitiu toda a agressão que nós nos permitimos com orgulho. Porque acreditar que somos todos iguais, nossa, Deus me livre. Ser igual àquele, igual a esse, ser igual àquele que eu condeno, não. Mas aí, quando a gente entende Deus como misericórdia divina, a gente entende que Deus criou-nos todos irmãos. Então, um dia, a pior pessoa do mundo, visto pelos olhos humanos, essa pessoa continua sendo nosso irmão. Então, se a gente não nadar nesse grande conhecimento que Deus nos permite vir como consolador prometido, é a gente continuar sendo, assim, várias coisas que são boas, importantes. Aí tem técnica para isso, técnica para aquilo. Tem profissional para resolver sua vida nisso, mas às vezes vai resolver detalhes. É como um grande quebra-cabeça que tem 1000 peças e, na verdade, você pega uma pecinha e começa a tentar descobrir o que está naquela pecinha. A gente não vai, só se a gente já conheceu o quebra-cabeça. Ah, eu já montei. Ah, essa pecinha faz parte de um desenho tal, de uma imagem tal. Mas se eu não conheço, eu fico igual no Livro dos Espíritos. Se eu leio mais ou menos, se eu só leio sozinho, é bom. Mas se eu leio com o outro, é muito melhor. Porque, às vezes, eu tenho um alcance, mas o outro tem um alcance talvez melhor do que o meu. Ou o outro me traz uma reflexão que eu começo já a refletir, nossa, realmente eu não tinha pensado por aí. É como se eu fizesse palestra e achasse que eu não preciso mais ouvir a de ninguém. Eu estaria perdido. Ai de mim se eu não ouvisse, inclusive, dos jovens. Porque eles trazem informações, eles trazem novidade. Por quê? Eles podem trazer imaturidade natural da jovialidade de quem acabou de chegar, mas já trazem éticas, conhecimentos que nós, mais adultos, há mais tempo, ainda estamos condicionados a uma criação da nossa época passada. E como cachimbo, né, o uso do cachimbo deixa a boca torta, eu posso até ter um bom conhecimento doutrinário, mas será que eu já me desapeguei dos hábitos de como eu era? Será que eu fico assim, não, a gente tem que respeitar todo mundo, mas continuo condicionado que homem veste azul e mulher veste rosa. E como se isso não bastasse, eu não só penso isso, ainda julgo o tempo inteiro. Se as pessoas ao meu lado estiverem diferentes, sem compaixão, sem dó, sem respeito, sem misericórdia. E depois eu quero que Deus me abrace, me ampare, me livre das maldades, e aí eu passo a não ter a calma para superar todos os gaps, quer dizer, todos os obstáculos do meu caminho. Né? É preciso entender isso com Cristo. É preciso que, ao invés da prece ser só aquela prece peditória, a gente comece a agradecer. Agradecer e pedir a Deus, principalmente, quando pedir sabedoria. Quando a gente pede sabedoria, não tem nó que a gente não desate. Porque senão a gente pode incorrer num grande erro de se sentir vítima. Nossa, cada hora é uma coisa. Meu Deus, todo mundo está bem, até aquele vizinho lá que eu sei que erra verso, eu sei as coisas que ele está fazendo. Ah lá, foi promovido, ganhou na loteria, fez isso, olha, sua filha casou bem. Gente, cada um tem seu tempo, é o tempo de semear e o tempo de colher. Às vezes, aquele está no momento de várias dores, é o momento em que agora já não está mais plantando.
é o momento que agora é colheita. Então, se eu plantei, aí me deu uma fome, aí eu falei assim, nossa, agora eu vou, né, comer alguma coisa. Aí, quando eu vou lá onde eu plantei, aí tem espinho, tem árvore seca, tem capim, tem tudo que eu não como. No amor, gente, na reencarnação e desde quando fomos criados, que sequer eu imagino quando foi, pelo menos eu não sei. Por que eu plantei? Estando no mundo de prova e expiação, que depois do mundo primitivo, prova e expiação, a gente está só engateando. Como entender essa misericórdia se eu sequer, no meu coração, tenho um terreno fértil que o Cristo espera? Quando a gente vê lá, né, o Senhor saiu a semear, gente, é semear no nosso coração, fica todo mundo buscando um terreninho, não estou dizendo que todo mundo faz isso, não, mas eu imagino que uma boa parte fica imaginando a terra fértil, de plantar isso, é a terra do nosso coração. Como está? Né? A hora que planta aqui uma semente, né, o coração está árido, está pedregoso, está espinhento, ou está aquele coração fervilhando com o Evangelho do Cristo, onde a gente não usa a mão mais para bater ou acusar, mas a mão que ergue alguém que está caído. Aí, isso a gente começar já a ser um sentimento de misericórdia, de compaixão, de amor próprio. Quando a gente busca carinhosamente lá no misericórdia sempre, tinha que ser Emmanuel, né? Emmanuel pode até ter sido dificilzinho lá atrás, mas hoje, através de Chico, é um coração bondoso, é mais um coração misericordioso, divino do Cristo, a pedido do Cristo, né? Mas fazendo referência ao Pai, que é Deus, trazendo para a gente. E aí é interessante que ele conta nesse texto uma coisa muito legal. Ele fala assim, que após ter lançado a parábola do bom samaritano, os discípulos, olha como Emmanuel se refere, os discípulos caem, traçam reprovações fulminativas. Aí não sou eu que estou falando, não. Se vocês estiverem zangados, zanga com Emmanuel, que ele vai saber se defender. Fulminativas. Mas lógico que Emmanuel, com certeza, ele, através da escrita do Chico, ele não fala isso com o coração pedregoso, mas ele dá a ênfase de como o nosso coração ainda permanece fulminativo nas relações com o próximo e conosco mesmo. Então, como os discípulos estavam lá em torno daquela conversação, conversando sobre a história que Jesus havia contado, a parábola, o Cristo não para e continuou comentando. E é interessante, alguns trechinhos vou precisar ler, gente, para eu não incorrer em equívoco. Aí o Cristo fala assim, em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, mas a lição de misericórdia tem raízes mais profundas. Por isso que eu comecei falando. Falar de misericórdia, eu poderia só aqui ler um texto, comentar, fazer referência ao Evangelho, mas não é só isso. Ter misericórdia é entender como que Jesus teve misericórdia na cruz. Como que Jesus amou, perdoou, compreendeu. Né? Um negou, outro traiu, outros fingiram por medo que não era cristão. A maioria não estiveram junto de verdade com ele, mas o Cristo continuou, né, com muita compaixão com todos nós até hoje. Quem passasse irradiando amor na estrada, né, porque o bom samaritano estava lá, né, o cara caído, falando de uma forma mais jovial, apesar da idade, estava lá o cara caído e foi passando lá, né, o levita foi passando, e aí estava... Então ele falou assim, quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, se referindo ao que estava caído, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se. Olha só o Cristo. Tinha que ser o Cristo. Porque eu já falei, eu já fiz palestras sobre
sobre o bom samaritano, mas eu não tinha lido esse texto. E eu não pude fazer essa reflexão que agora eu vendo, eu falei assim, não tem como não falar sobre isso. Olha só o Cristo para os discípulos, quando viu que eles estavam lá de forma fulminativa, reprovando, né, os que passaram e não ajudaram. Teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita. Olha o Cristo como ama. Mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão, simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamento de bondade que o sustentasse no exercício da profissão. Quer dizer, o hoteleiro estava lá, mas ajudou, mas alguém orou pelo hoteleiro que continuasse. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se fizesse perante as leis da vida e, tanto quanto possível, pararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se lhe não esmorecesse as energias das tarefas do bem. Gente, tinha que ser, mano, trazendo reflexões belíssimas. Está vendo como misericórdia não é simplesmente chegou alguém na nossa casa, espírita, aí chegou no momento que está a gente numa reunião, que a gente está naquele sabor da emoção, gostosamente aprendendo aquelas lições que a gente está se adequando, gostando, as orientações doutrinárias que estão alargando o meu caminhar, num caminhar mais reto, mais digno. Aí chega alguém com roupas mais complicadas, ainda, infelizmente, pela falta de banho, com cheiros fortes, alguém precisando de ajuda, muitas vezes até embriagado, e ali chega carente. É a passagem do bom samaritano. Aí, às vezes, alguém mais corajoso sai, atende, tira a pessoa imediatamente do ambiente, conduz lá, despacha, só falta botar um selinho, né? Vai, meu filho, vai lá para o endereço. Mas o endereço que Jesus enviou foi para a gente. Aí a gente bota outro destinatário e manda. Graças a Deus, ampara, Senhor. Aqui a gente está no momento de estudo, a gente está nos preparando para o Senhor. Cadê a misericórdia? Lógico, gente, temos que usar o bom senso, porque às vezes a pessoa não teria condição de ficar naquele espaço. Mas a gente não poderia devolver aquele... Desculpa. A gente não poderia devolver aquele irmão para a rua sem ter conseguido fazer alguma coisa. Que juntasse mais 2 ou 3, fizesse uma prece, desse um passe se ele quisesse, abrisse lá o banheiro, deixasse tomar um banho, sabe? Conduzisse algo para que aquele irmão pudesse sair de uma forma melhor do que entrou. Então, às vezes, eu me pergunto, eu sei um pouco da doutrina, sei citar algumas questões do Livro dos Espíritos, conheço um pouco do Evangelho, 30 anos de comércio, 22 anos de mocidade. Eu não falaria isso para me engrandecer. Eu falo na preocupação e eu realmente já faço jus de ser alguma misericórdia, se não para o próximo, pelo menos para mim. Eu já me conduzo de forma que, se eu me melhorar, pelo menos minha família já fica mais tranquila e feliz. Já é o começo. Eu não tenho que escrever mais de 400 livros, eu não tenho que montar uma mansão do caminho em Macaé. Eu não tenho, assim, eu posso, mas eu não preciso. Mas se eu já puder montar algo nesse coração, eu já vou deixar alguém alegre. Se possível, eu e meu anjo da guarda. Hoje, aqui em casa, a gente leu sobre o anjo da guarda, no Evangelho. E ao invés de a gente ler só a prece, a gente foi ler realmente o que antecede a prece. E é tão gostoso saber e relembrar que esse amigo querido, que a gente sequer tem misericórdia com ele, mas ele tem misericórdia o tempo inteiro conosco. Inclusive, a orientação no Livro dos Espíritos, quando fala de anjos da guarda, e também no Evangelho, quando fala, é que quando a gente ora a alguém, é nosso amigo anjo guardião que pega a nossa prece.
e leva a quem a gente está pedindo. E a gente acorda, dorme, ora tanta de Bezerra, decora a prece de Cáritas, e sequer, às vezes, a gente deve falar assim, meu bom anjo guardião, obrigado, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Sabe? Em algum momento a gente lembra, poucas vezes. Lógico que a gente não tem que ficar fazendo, meu anjo guardião. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque a gente não faz isso. Imagina assim, eu aqui estou casado, tenho 2 filhas. Gente, eu nunca exigi que elas de manhã fizessem, pai, me abençoe, pai Zé Cláudio. Eu não peço, não exijo. Só vai almoçar se primeiro agradecer, porque eu que botei esse arroz na mesa. Nunca fiz isso. Imagina se Deus estaria, esse anjo guardião, que é um espírito iluminado. Então, gente, eu vou falando assim, eu tenho que vigiar a hora. Você me avisa se eu me perder, tá, gente? Misericórdia não é só uma frase poética para se usar em algum poema, em alguma poesia. Para usar numa música, sabe? É para muito mais do que isso. É para cada dia ela fazer sentido na hora que eu abro os olhos, na hora que eu escuto alguém, na hora que eu sorrio, na hora que eu falo. E, principalmente, na hora que eu me desequilibrei porque alguém me incomodou e eu já não percebo mais o Zé Cláudio tão espírita, mas percebo o homem velho, que fica rancoroso, que reage, tem sangue barata. Olha, eu tenho o evangelho, mas Jesus não me ensinou a ser bobo, e parto para cima do outro. E muitas vezes até nem precisa. Tem situações que a maior arma, às vezes, não é o xingar, o falar, o acusar. Tem uma arma chamada indiferença, que você mata o outro, aos poucos ou até rápido, quando o outro não se sente visível diante de você. Imagina quando o patrão resolve ignorar o empregado. Imagina quando o empregado passa a ignorar o patrão mesmo precisando. Mas tem empregado que faz isso. Prefere perder o emprego a dar o braço a torcer. E o patrão, que se sente ali, muitas vezes, estou dando exemplo assim, gente, mas não tem exemplo de ninguém, pelo menos assim que eu lembrasse, e se lembrasse também não falaria não. Mas o patrão, que tem dinheiro, tem condição de trocar, o problema é que aquele empregado, espertamente, ou sob o jugo de um espírito mais assim, não está vindo uma palavra melhor para usar. A gente costumava antigamente falar obsessor, não gosto muito dessa palavra, apesar que ela faz jus a alguns espíritos. Então, um espírito mais sagaz nessa área difícil, ele, com problema com o patrão, ele vai lá, pega aquele empregado e cultiva ele a saber usar algumas palavras que o patrão até troca ele, manda ele embora, mas mexeu com orgulho. O patrão vai ficar dias, meses, ou talvez anos. Nossa, mas como é que é aquele serzinho que mora até mal pra caramba? Mas aquilo que foi falado bateu na alma e feriu. Não teve misericórdia no empregado, não teve misericórdia no patrão. E quando a gente faz algo a alguém, é como se a gente ligasse um plugue àquela pessoa. E em algum momento a gente retorna. E é por isso que o mundo de prova e expiação, a gente às vezes se sente ovelha negra na família, tem até uma música da Rita Lee, a gente se sente ovelha negra no trabalho, no centro espírita, nas reuniões mediúnicas, a gente não se sente. Por quê? Porque às vezes são reencontros de almas precisando lapidar todas as espinhas de como a gente agiu, parecendo igual o pessoal costuma didaticamente explicar. Tem gente que parece um porco espinho, vive, nossa, se você se aproximar, você se espeta. Porque às vezes é uma alma muito ferida, muito doída. Lembro, eu já falei isso quando presencialmente, eu lembro que eu fui no João Batista, a convite também do Amilson, da Leila, e aí foi muito interessante, porque eu também lembrei que, numa desobsessão, um espírito chegou e ele agredia muito o grupo mediúnico, falava impropérios bem difíceis de ouvir, não usou palavrão, mas palavras muito dolorosas de se ouvir. Né? E aí eu achei engraçado que o dialogador virou
Depois que o espírito esbravejou bastante, falou assim: meu irmão, eu imagino quanto deve estar doendo em você. Eu imagino quanto deve estar difícil o perdão. Percebo você tão machucado. Então, o que eu... De início, até pensei assim, rapidamente ali, né? Eu não era o médium, e eu comecei a pensar assim, nossa, o dialogador vai ficar dando razão, porque a gente logo pensei, tem que falar Jesus para ele, que não é assim não. Aí o espírito, aos poucos, foi se acalmando, porque o dialogador teve um bom senso, provavelmente inspirado pelos mentores da reunião, para se aquietar diante daquela alma tão ferida, tão machucada, onde sequer a ideia da misericórdia ali passava na cabeça daquele irmão. À medida que foi assim, ela ouvendo, aí depois que ela foi acalmando o espírito, e mostrando que estava entendendo a dor daquele irmão. Quer dizer, o dialogador, na verdade, até uma dialogadora, teve compaixão, teve misericórdia com aquele irmão. E aí, depois, foi trazendo um pouco do Cristo. O espírito ainda ficou bem relutante, mas conseguiu. E eu já vi outros momentos em que o dialogador já começa assim, meu irmão, no Evangelho Jesus pede para perdoar, isso está errado, olha o compromisso, hein? Você está criando um futuro, você talvez nem... Aí, pronto, o espírito não vai. Eu não lembro o livro, mas eu tenho nas obras de André Luiz, quando vai com o André Luiz, né, o mentor lá, e vai recolher um irmão muito, extremamente difícil. Porém, chegou um momento que o próprio André Luiz questiona. Nossa, esse espírito grita, esbraveja, acusa, fala, e esse amigo espiritual que lá, no nosso lar, nossa, ele é o coordenador, é um espírito, ele vai ficar de cabeça baixa ouvindo. E depois esse espírito comenta com o André Luiz que ele precisava respeitar a dor daquele irmão, porque com aquele irmão somente amor é que mudaria ele. E realmente foi através desse amor, mas a gente adora dizer, né? Homem, então, a gente é criado para ser o leão, para ser o que manda, né? Eu não tenho sangue barata. Às vezes tem pais que até antigamente faziam, tomara que hoje mais não. Ó, se apanhar no colégio, apanha em casa. Olha só, a gente ensina. De repente, ali já está uma alma que já vem de lutas terríveis, dificuldades terríveis, de enfrentamento difícil. Uma alma que precisa se aquietar da violência, e aí a gente vai induzindo. Não divida a borracha, né? Não apanha, não deixa. Se falar, conta para mim que a gente vai lá e resolve junto. A gente instiga. Aí depois que é uma pessoa com a alma branda, calma e serena. É isso que falta. Como nadar nas águas mansas do Evangelho do Cristo e principalmente no Consolador prometido pelo Cristo, que é a nossa doutrina. Falo nossa no sentido do mundo, nossa, não nossa espíritas, nossa de todos, né? Para que a gente possa abraçar e entender cada dor que nos acontece. Lembro quando, carinhosamente, Dona Nili me ligou e a gente conversando, após o desencarne da Nione, e ela falava assim, muito chorosa, né? Ainda, mas não achou o choro da incompreensão, o choro de saudade que faz parte, e esse choro, de nós espíritas poder essa ideia que está se cultivando. Ah, velório espírita, no enterro de espírito ninguém chora. Gente, não faça isso. Não somos corações de pedra nem de lata. Tá? A gente é coração ao Pai. Até o Cristo chorou. Imagina a gente. Ao que a gente não vai chorar de braveza, de Deus, por que comigo, né? Mas a gente vai sim, a gente chora porque o sentimento faz parte. E ela ainda meio chorosa, né, no telefone, ela comentou assim, Cláudio, a Nione visitava todo mundo. A Nione, de manhã cedo, eu ligava para ela, eu passava na casa dela, já tinha saído, já estava em alguma casa visitando. Nione andava o dia inteiro. Tanto é que Nione já, antes mesmo de aparecer mesmo,
a doença, Nione evangelizava também lá no Vicente de Paulo, além de fazer parte didaticamente do Grupo Pedro, onde ela sempre fez. E ela falou assim, justamente Nione veio desencarnar. Ela falou, Dona Nise falava assim, eu tenho pensado nisso muitas vezes para refletir e entender com Cristo o porquê. No momento de pandemia, onde Nione não pôde receber visita nenhuma, no máximo do médico e a nossa ia lá com álcool gel mágico, porque ela estava muito debilitada. E ela teve que desencarnar, tem tantas companhias, ela que visitava a todos. Gente, se a gente não tiver um coração com Deus, a gente entra no reclamar, né? Por isso que eu estou trazendo tranquilidade, que Dona Nídia não reclamava. Ela comentava com reflexões, mas com toda a compreensão de uma filha de Deus e de uma irmã que havia partido, que ela chorava por saudade, mas não por compreensão. Isso é muito gostoso, né? Então, quando a gente vai buscando essas informações, a gente começa a entender como cuidar de uma dor de alguém que possa estar tão machucado. É preciso, gente, criar a ponte do amor. O amor que acolhe, o amor que auxilia, o amor que ajuda, sem julgar. É preciso criar uma ponte, primeiramente, de empatia com aquele que chega. E lembrando que no mundo de prova e expiação, nem sempre vai chegar almas que, mesmo estando naquele estado, seja uma alma tão tranquila. Pode estar naquela alma ali, o espírito dificílimo do passado, e que só em aproximar eu sinto algo incômodo, um incômodo imenso. E aí vem a misericórdia. Veio refletir. É justamente esse que o Pai quer, a reparação da aproximação com amor. É esse que eu vou ter que orar. E com toda a dificuldade da minha vida, eu vou ter que estar com esse irmão, aprendendo o perdão tão difícil, né? Porque para perdoar é preciso se desapegar de uma série de comportamentos e hábitos. Tanto é que na questão 800 do Livro dos Espíritos, comenta lá. Eu não lembro as palavras certas, se alguém tiver o livro aí, por favor, pode até ler para mim, que eu fico feliz. Ele comenta que não é fácil mudar hábitos velhos, né? Hábitos velhos. Aqueles hábitos é preciso várias gerações. Olha só, gente. É preciso várias gerações. Aí a gente olha para um filho, um neto, um esposo, uma esposa, alguém, a gente imediatamente fala assim, esse não tem mais jeito, não. O Cristo está até agora nos olhando. Então, quando ele viu lá, ó, Tomé duvidou, Pedro negou, Judas traiu, Jesus continua até hoje. E Jesus viu o que tinha de melhor nele. Jesus viu o que tinha de melhor em cada um. E Jesus continua amando. E até hoje Jesus espera cada um de nós. Ele disse, nenhuma ovelha que o Pai me confiou será perdida. Olha, gente, a gente tem um irmão que anda sobre as águas, multiplica os peixes, os pães. O irmão que cura cego, leproso. O irmão que transforma água em vinho. Que consegue, numa multidão, não deixar a mulher adulta ser apedrejada. Esse irmão falar para nós que a gente não está perdido do olhar dele, que a gente é a ovelha que ele vai achar, por mais que ele se esconda. Não é gostoso? Alguma vez a gente deita e acorda, deita, dorme e acorda de manhã, com todas as preocupações que tenhamos, mas dando espaço para essa esperança e agradecendo a Deus, né, por essa caminhada, agradecendo a Deus pelas oportunidades, porque até mesmo a dor, que a gente muitas vezes não quer ter, e ótimo, porque não somos masoquistas, mas sabe quando a gente já entra nesse sentimento com Cristo, e mesmo com a dor, a gente agradeça a Deus a dor? Tem um conto que eu não lembro assim, o nome, o livro, mas eu não perdi a história. A história conta assim, que uma criança tinha nascido sem os bracinhos
e tinha só as pernas. E aí, de repente, a criança teve um probleminha e as pernas teriam se amputado. E aí foi pedido, orado, aí foi pedido, inclusive, lembrei da questão do Chico estar envolvido. Foi pedido ao Chico, o Chico vai pedir a Emmanuel se podia fazer alguma coisa pelaquela criança. E aí, Emmanuel se afasta, leva um tempinho e volta. Chico, não, essa criança vai precisar ser amputada a perna. Mas, Emmanuel, essa criança já não tem os braços, ele vai ficar, não é possível realmente, pelo menos deixar. Aí, Emmanuel vai explicar para o Chico, por isso, gente, lógico, a gente não é Emmanuel, a gente não tem o Emmanuel, e muito menos a gente é o Chico ainda, né? Mas seremos. Se até o Cristo diz que tudo que ele fez, a gente poderia fazer muito mais, imagina, né, o que a gente não pode fazer por aí. Aí, Emmanuel vai explicar para o Chico o seguinte, que aquela criança trazia, já de várias encarnações, o suicídio. E ela já vinha fortemente nela, e se ela tivesse as pernas, ela se jogaria nos trilhos, para mais uma vez se suicidar. Então, tirar as pernas era uma dor, aparentemente, mas livraria ela de uma dor imensa, porque quem já leu aquele livro, Memórias de um Suicídio, de Ivone Pereira, leia as 50 páginas só, se eu não quiser ler o livro todo. Leia só as 50 primeiras páginas. A dor encarna por ter desviado tanto do caminho do Cristo. Parece filme de terror, mas nós sabemos que não. Porque aqui na Terra a gente já sabe, se eu quero criar uma cadeira, eu tenho que pegar serrote, prego, madeira, se a cadeira for de madeira. Né? Mas se eu estiver no mundo espiritual, o que eu pensar eu plasmo. Então, as pessoas aqui, fica então uma dica, uma receita de bolo. Eu sou nervoso mesmo. Eu sou rancoroso. Comigo eu não levo desaforo para casa, não. No mundo espiritual, estaremos plasmando toda essa natureza. Então, hoje a gente pode morar numa casazinha melhor, num bairro melhor, ter um bom emprego. A gente é rancoroso, é espinhento, mas mora bem. Mas quando desencarnar, né, não desencarna bem. Então, olha só o ensinamento, gente. Quantas vezes a gente quer a cura desse, a cura daquele, a gente não quer que o outro sofra. Quantas vezes aquela dor está nos livrando de algo que poderia ser pior se não doesse. Tanto é que a dor é tão importante porque tem pessoas, né, são raras, né, não é todo mundo, mas tem pessoas que têm realmente uma doença lá que não sente dor. Só que essa criança ou esse adulto, ela não tem noção da dor. Então, se ela encostar a mão no lugar quente, a mão torre, ela não sente. Então, a dor é um chamamento assim, cuidado, espetou, está doendo. Então, a dor é para nos acordar de algo que está difícil. E tem aquela dor moral que vai depender muito de como a gente anda. Por isso, a doutrina será consoladora se nos consolarmos nela. Se a gente mergulhar nessas águas, no estudo sério. Agora, se a gente fizer com a doutrina espírita, né, o que já fizemos com o cristianismo nascente, mas eu adoro não sei o quê, aí bota na doutrina. Eu gosto muito de não sei o quê, aí bota, introduz na reunião. Eu adoro não sei o quê, aí vai lá, leva aquilo. A gente está botando as coisas porque a gente gosta. Aí é orgulho, sabe? É vaidade. A gente quer reescrever as obras consoladoras. Ou a gente está estudando a doutrina e vendo como Kardec viu quando os espíritos foram respondendo, Kardec entendendo o tamanho que era daquelas informações, Kardec, que na época não era Kardec, Hipólito Leon Denis Rivaio, ele preferiu, olha como ele tem um sentimento de compaixão com o Consolador Prometido. Ele mudou o nome dele, colocou Allan Kardec, que foi quando ele viveu como sacerdote druida, né? E aí ele botou esse nome para a obra não ser lida por ele, que era famoso na época, mas a obra ser lida pela importância que ela tinha ao coração de todos nós. Aí a gente escreve alguma coisinha, já quer botar no jornal sem nem revisar.
A gente faz uma letra, bota alguém para cantar, mas não vê se doutrinariamente está correto, se a inspiração foi boa. Por quê? A gente sabe, o próprio, parece que foi Chico, escreveu 2 anos. Aí Emmanuel falou assim, Chico joga tudo fora, mas são tão bonitas. Chico, foi só um treino. Se Chico, sendo missionário, 2 anos de psicografia foi treino, porque eu mal escrevi alguma coisa, já quero publicar um livro, gente. Não é que a gente nunca possa. É o cuidado que temos de ter. Pode ser, muitas vezes, uma vaidade ali. Ah, mas eu escrevi um livro. Você já comprou meu livro? Já leu meu livro? Sabe? Pode ser só minha vaidade. Por isso que eu tenho tentado aprender. Tentado. Não aprendi ainda não. Que é assim, parece, se eu não me engano, foi Paulo, né? Deus cresça e eu diminua. Gente, quando a gente faz palestra, muitas vezes, se é sincero ou não, e em muitos corações eu acredito que sim, vem elogios, vem parabéns. Nossa, aí você é convidado toda hora a falar aqui e ali. Se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco eu não estou fazendo mais porque eu quero divulgar a doutrina. Eu estou contando quantas pessoas me assistem na hora que eu falo. Aí já não é mais a importância da mensagem do Cristo, que tem que chegar no meu coração e, se possível, no coração de quem me ouve. Aí a minha preocupação é o quantas pessoas estão me vendo e quantos vão me aplaudir. Quando eu me permitir a isso, eu me perdi. Então, por isso que eu não abro mão de estudar com o outro. Eu leio em casa, estudo em casa, mas adoro estudar em grupo. Estou há 33 anos no centro, estou há 33 anos estudando o livro do Espírito, estudando no livro do Evangelho, já estudei o livro dos médios, sou PR, adoro falar isso, porque eu tenho um orgulho bom. Se existe orgulho bom, eu tenho orgulho, um orgulho assim, de ter podido ter um professor como o Sr. Pierre Pereira, né? Que me trouxe tanta orientação boa. Né? E seu Pierre é muito misericordioso. Às vezes, né, para quem é de Macaé, sabe o que eu estou falando, porque parece que está no YouTube também essa live. Né? Mas era um grande espírita, do grupo Espírita Pedro, aqui de Macaé, estado do Rio. As pessoas chegavam para ele e falavam assim, quando ele, assim que eu cheguei no centro, ele era o presidente da época, e aí o pessoal fala assim, seu PR, eu estou querendo fazer essa reunião tal. Aí ele olhava para a pessoa e falava assim, mas falava com carinho. Olha, gente, eu estou falando, se alguém conhece outras coisas sobre PR, eu não sei, eu estou falando que eu vi, presenciei e ouvi. Ele falava assim, olha, eu não concordo com essa reunião, mas se quer fazer, eu não vou impedir. A pessoa fazia a reunião, ele ficava na dele, nunca vi seu PR de mal com ninguém. E cresceu, desencarnou e acredito que se encarnou bem. Aí a gente vê atualmente briga no centro, briga com as reuniões, briga com as pessoas, briga lá da federativa, briga no reunir, nos seus, briga nas uniões espíritas por aí. Por que, gente? A gente está se vendendo ou a gente está querendo trazer Jesus? Então fica nesse final de live, já faltando acho 4 minutos, não é isso? A reflexão do nós estamos nos abrindo para o Cristo em nós ou a gente quer impor nós para as pessoas, para o movimento? Essa reflexão tem que ficar, para que a misericórdia, fazendo parte do nosso caminhar, possa trazer para nós algo muito bom. Tem aqui, Deus quer misericórdia, vou ler só um trechinho. Se confias em Deus, alma querida, vem com Jesus do lar, que te resguarda e eleva ao vale da aflição, onde vagam na sombra os romeiros da angústia e as vítimas da treva. Na crença que te nutre, acende a chama do amor que te desvende e trilha fora os convidados dele ao banquete da vida, os que formam na terra a multidão que chora. Né? Então, de Maria Dolores, tinha que ser. Né? Gente, já encerrando, eu queria dizer o seguinte, a gente fala muito de Wi-Fi, que é aquela conexão sem fio, né? Então, eu queria saber como está o Wi-Fi da nossa mente e do nosso coração com Cristo, já que na questão 621 do Livro dos Espíritos, fala lá
que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Se isso que está aqui dentro, se que eu me sintonizo, esse é o Wi-Fi do meu coração, do coração e do meu pensamento, do cérebro, não consegue conectar, né, com essa lei que está escrita na consciência, imagina, gente, todo o resto. Então, que nosso Wi-Fi espiritual possa estar muito assim, muito sintonizado com essa doutrina consoladora e que a gente peça a Deus que a gente não seja mais um apenas no movimento espírita, mas sejamos candeias vivas, iluminando-nos, iluminando aqueles que estejam conosco. E melhor, iluminando os que estão conosco, que diz que é ajudando quem te ajudado. Quando se ilumina alguém, a gente se ilumina também. Então, que não nos falte esse ânimo, a esperança e a alegria de ver com Jesus o amar o próximo, sabendo que quando se estende as mãos, que elas não mais tiram alguém, mas que ela esteja estendida para trazer alguém que esteja muito caído e mostrando: você é também filho de Deus. Um beijo no coração de todos. Um abraço, gente. Eu fiquei velho, fiquei meio choroso, mas é emoção boa. Abração a todos. Olhe para dentro de você, para dentro de você.